Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Provérbios, capítulo de número 14. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 14, e o versículo de número 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Vamos repetir no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Estamos diante de um culto direcionado pelas mulheres, mas um culto de adoração a Deus. Queridos, o livro de Provérbios, escrito por Salomão, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 29, são os provérbios que Salomão escreveu ou recebeu também de seu pai Davi. Quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós percebemos que Provérbios é um livro que traz a coletânea de sabedoria. Salomão não herdou a sabedoria de seu pai. Salomão recebeu a sabedoria dada por Deus. Um certo dia, Salomão estava em oração, em comunhão com Deus, e Deus apareceu para ele em sonho e disse a Salomão: pede-me o que tu quiseres, que eu te darei. Salomão estava na sucessão do reinado de seu pai Davi, e todos nós sabemos que Davi é uma figura proeminente para a nação israelita. Até hoje, quando a gente olha os arquivos arqueológicos, geográficos, a gente percebe que o túmulo de Davi até hoje é visitado por todo mundo. E está escrito no túmulo de Davi: eis o maior rei que já teve em Israel. O legado que Davi deixou nunca poderá ser apagado. Era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, filho de Batseba, quando assumiu o reinado de Israel, recebeu a oportunidade de Deus de pedir o que ele queria. Salomão, até na sua resposta, usou de sabedoria, de pedir a Deus sabedoria para entrar e sair diante do povo e governar com justiça. Salomão mostra para nós lições preciosíssimas. Poderia ter pedido a Deus qualquer outra coisa, ou até vitalidade eterna de não morrer. Mas Salomão pediu aquilo que serviria para toda a nação israelita. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Deus não nos dá nada que não seja para servir alguém. Tudo aquilo que vem de Deus é compartilhável com alguém. Toda a nossa sabedoria que recebemos de Deus, conhecimento que adquirimos por meio de Deus, riquezas, prosperidades, é para servir alguém e para ser compartilhado com alguém. Quando nós observamos o capítulo de número 14, que Salomão escreveu falando que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos.
Aqui nós podemos observar que ao longo do livro de Provérbios, Salomão vai falar com tanta propriedade sobre esse assunto em relação à sabedoria e à insensatez das mulheres. Quando a gente analisa por diversas vezes Salomão ao escrever sobre a mulher insensata, ele diz que é melhor morar numa casa cheia de goteira que incomoda ao cair a chuva, o gotejar da chuva, do que uma mulher briquenta, uma mulher que causa confusão. Por diversas vezes, Salomão usa essa expressão. E a pergunta que gira em torno disso é como é que Salomão tem tanta propriedade para falar destes assuntos? E a resposta que nós encontramos está no livro de 1 Reis, no capítulo de número 11, e o versículo é o de número 3, porque aqui mostra por que é que Salomão fala com tanta propriedade diante disso. Olha só o que diz o versículo 3 do capítulo de número 11. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Aqui nós vemos o segredo de Salomão em relação aos seus conselhos sábios. O texto diz que ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Não é que Salomão tinha o relacionamento com todas elas, mas tinha convivência com todas. E aqui nós podemos perceber que a coisa que mais revela a sabedoria de alguém ou a insensatez de alguém é a convivência. A convivência revela quem a pessoa é. Se é uma pessoa prudente ou se é uma pessoa imprudente. E por isso que Salomão fala com tanta propriedade sobre a sabedoria que há numa mulher sábia e a tolice que há numa mulher insensata. Quando ele usa essa expressão sobre a mulher sábia, ela edifica, ou seja, ela é uma mulher construtora. E a mulher tola, insensata, ela é uma mulher destruidora. Aqui nós vemos duas classes de mulheres que estão inseridas neste mesmo contexto. A que usa de sabedoria para construir no seu lar, na sua vida, e a que usa de tolice para destruir, tanto no seu lar como em toda a sua vida. Em primeiro lugar, a mulher sábia é construtora, não demolidora. Olha a parte A do versículo. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Quando nós olhamos essa palavra hebraica sobre edificar, aqui implica construir, dizendo que ela carrega a ideia de estabelecer algo duradouro, com propósito e visão. A mulher sábia não vive por reação, mas por uma revelação de Deus. Quando nós observamos sobre essa sabedoria da mulher que edifica o seu lar, nós entendemos que as atitudes desta mulher se revelam continuamente no seu lar. Primeiro, a mulher sábia, ela constrói com oração e não com opinião. Todas as decisões que uma mulher sábia, antes de tomar, ela não toma por causa de uma reação momentânea, mas antes disso, ela ora para tomar as decisões da sua vida. Por quê? Porque toda decisão de uma mulher reflete no seu lar, no caráter dos seus filhos e da sua casa. A missionária Sônia, nossa pastora, lê um texto que diz em Provérbios 31 que o coração do marido está na mulher sábia. Ele confia tanto nela e sabe quem ela é, que até quando ele anda na rua, o povo olha para ele e reconhece quem ele é pela mulher que ele tem na sua casa.
A sabedoria da mulher é tão tremenda, tão grande, que o fato de um homem andar pela rua onde ele está convivendo, o mundo olha para ele e vê dizendo, ele tem uma mulher sábia que edifica a sua casa e ele é um homem honrado. Em um tempo que nós estamos vivendo, em que a falta de paciência tem tomado conta das nossas vidas de uma forma desenfreada, e eu sei que a maioria das mulheres são impacientes por vários outros fatores que unem-se em uma mulher, como os períodos hormonais, menstruais e assim sucessivamente, que torna a mulher suscetível a perder a sua paciência. Mas mesmo diante deste cenário, a mulher sábia, ela edifica com a sua paciência e não com a sua pressa. Por quê? Porque toda paciência que ela exerce mostra quão sábia ela é no seu lar. A mulher, por si só, ela tem facilidade de tomar decisões precipitadas ao longo da vida. Pelo fato da emoção surgir diariamente na vida dela, ela acaba tomando uma decisão por causa de uma situação que ela está vivendo e no final do passar dos dias ela se arrepende. Eu digo isso de experiência própria, de convivência com a minha mãe, com a minha irmã, com mulheres que a gente convive, de parentes, porque a mulher, quando ela está numa pressão, ela toma uma decisão pelo fato de uma necessidade, mas aquela necessidade momentânea, no futuro, faz ela se arrepender. Quantas mulheres deixam seus maridos, seus filhos, suas casas, seu negócio, por causa de uma atitude precipitada que ela toma pelo esquentar da situação, e quando passa-se meses ou dias, ela se arrepende da decisão que ela tomou, e aí se torna uma coisa muito tarde. Mas a mulher sábia, até na hora da ira, ela tem sabedoria para tomar uma decisão, para não colocar a sua casa em destruição. E Salomão está nos ensinando que esta mulher sábia, ela é uma construtora no seu lar. Ela sabe como manejar o seu lar de forma que o seu lar venha prosperar e não ser destruído. Essa mulher sábia é um exemplo de fé, porque tudo que ela faz é firmada no fundamento da fé e não na incerteza, não na força da sua intelectualidade, mas na força da fé de conquistar coisas poderosas. Cada gesto de uma mulher sábia é um tijolo que ela constrói na sua casa. Cada silêncio em momentos de ira é um cimento que ela coloca na parede da sua casa. Cada oração é uma vida que sustenta o seu lar com sabedoria diante das adversidades da vida. A mulher sábia, ela nunca vai erguer um muro de orgulho, mas ela vai construir uma ponte de comunhão entre os relacionamentos do seu lar e da sua casa. Já dizia o grande teólogo Melfi Henry, quando escreveu no seu comentário, dizendo: as mulheres têm grande poder sobre a felicidade do lar. Com sabedoria, elas tornam um pequeno céu e com imprudência um pequeno inferno. A mulher tem esse poder, e é por isso que Salomão diz que a mulher que não tem sabedoria, é melhor a gente morar numa casa que não tem telhado, que goteira, do que viver uma vida complicada. Mas agora a mulher que tem sabedoria em casa, ela consegue tornar o inferno de uma situação num céu dentro do seu lar para o seu marido. Pregar sobre mulheres não é fácil, mas entender o que a mulher carrega é de grande importância para nós. A mulher é como um enigma que não conseguimos decifrar por mais que estudamos ao longo da vida. Todos os dias a gente se surpreende com algo novo que acontece na vida delas.
A gente parece que faz curso, a gente que é homem, a vida toda convivendo com a mulher, desde o nascimento da nossa vida até o momento da morte, e todos os dias é uma surpresa para nós. A gente luta de um lado, faz uma coisa certa, aí no outro dia a gente pensa que aquela mesma coisa dá certo hoje e dá errado. Por quê? Porque a mulher é um enigma indecifrável. E aqui nós entendemos que o papel que Salomão escreve de conviver com 1000 mulheres mostra que tem mulheres que são imprudentes no seu lar, que são destruidoras da sua casa. Mas a mulher sábia, ela consegue resolver problemas que são impossíveis na sua casa. A mulher sábia, ela consegue transformar um ambiente tenebroso em um ambiente que traz a presença de Deus e o aconchego. Exemplo, o homem chega de um dia cansado, resolvendo problemas que são grandes. Tem que lidar com o emocional, tem que lidar com o financeiro da sua casa, tem que lidar com os problemas diários, tem que lidar com os problemas dos outros. Ele chega em casa sem paciência, ele chega em casa com a cabeça cheia de coisas, ao ponto que ele está calado naquele momento, está desesperado. E a mulher sábia, ela chega e vê a situação que ele está, ela não piora, ela o melhora com que ele se sinta bem. E aquele tempo que ele está sentindo, naquele momento, sai uma leveza como nunca. Agora, uma mulher imprudente, ela destrói o marido, a casa, os filhos, a vida, em tudo. Todos os homens da história que se ergueram ou no ministério, ou numa vida bem-sucedida, de sucesso, de intelecto, eles tiveram uma mulher sábia que os impulsionaram a alcançar os seus objetivos, o seu ministério, o seu patamar. A mulher prudente, até nas finanças, como diz Provérbios 31, ela tem ali a administração correta para que o seu marido consiga estabelecer a sua prosperidade. Tem mulher que o marido está construindo coisas e ela está destruindo, como se aquele dinheiro, aquela propriedade, aquelas coisas não se acabam. E tem outras que o marido não tem a sabedoria, mas ela é a firmeza da sua casa e por meio dela as coisas da casa andam, porque a mulher é uma construtora dada por Deus. Por isso que quando Deus fez a mulher, ele disse, ela será a sua disjuntora, a sua ajudadora, ela estará do seu lado nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, ela vai estar do seu lado para te auxiliar. Por isso que o próprio Deus olhou quando viu Adão sozinho, olhou para aquela situação e disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem estava suscetível ao seu fracasso. Mas Deus fez uma mulher, tirando da costela, não feita pelo barro, mas fez uma obra-prima, entregou para um homem e disse, essa agora é a sua ajudadora, é aquela que vai te ajudar a sustentar a sua casa, a viver os seus projetos, a dar continuidade na descendência que Deus tem preparado. Tem uma coisa, a sabedoria ela nunca vai te isentar de problemas, porque sabedoria é o fator, a capacidade para se resolver problemas. E é nas adversidades que prova se é sábia ou se é insensata. É quando as coisas apertam, é quando as coisas faltam, é quando as coisas estão em declínio, que prova se tem sabedoria ou se tem insensatez na sua vida. Segundo lugar, a mulher insensata derruba com as suas próprias mãos.
Mas a insensata, parte B, com as suas próprias mãos, ela derruba. A palavra no hebraico, ela traz a entender que uma mulher insensata, ela age sem freios espirituais, guiada pela emoção, pela carne, pela impulsividade. Ela não destrói por maldade, mas por falta de sabedoria. Muitas mulheres que querem acertar no seu lar, mas por falta da sabedoria acaba destruindo o seu próprio lar. O maior inimigo da mulher não está longe dela, mas está dentro dela. Ela mesma é o maior inimigo. Porque o texto diz que ela tem o poder de construir e, ao mesmo tempo, ela tem o poder de destruir. A mulher sábia, ela tem nas suas mãos uma colher de pedreiro que ela constrói todos os dias. Mas a mulher insensata, ela tem nas suas mãos uma marreta que ela destrói tudo aquilo que ela construiu no seu lar. E nós precisamos entender, em um tempo de falta de sabedoria, de insensatez, de muitas mulheres no lar, de muitas pessoas que não buscam a sabedoria vinda de Deus, como disse Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente a quem buscar. Aí ele disse, não peça duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar que vai e que volta e que não tem uma firmeza. Mas peça com fé que Deus dará sabedoria. Sabedoria você não herda. Sabedoria você não nasce com ela. Sabedoria você adquire por meio do temor a Deus. Como a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. É no temor a Deus, não é ter medo de Deus, mas ter reverência a respeito de quem Deus é. E Deus acrescenta sabedoria para você guiar a sua casa, a sua família, nos projetos de Deus. O primeiro declínio que nós podemos observar de uma mulher insensata é quando ela começa a negligenciar as orações que ela faz na sua própria casa. Porque a coluna de firmeza de uma mulher no seu lar, ao longo da Bíblia Sagrada, das Escrituras, o que sustenta um bom relacionamento é a oração que sustenta o seu lar. E a mulher começa a declinar quando ela começa a ver mais as coisas de fora do que as coisas espirituais dentro da sua casa. O segundo declínio da mulher insensata é as suas palavras duras, que ela fala sem pensar, que é mais um veneno do que uma vitamina para quem está do seu lado. Quando a gente se reúne com algumas pessoas que parece que casaram errado na vida, ou pessoas que tiveram algumas coisas, o que a gente ouve em alguns livros de casais é que o que destruiu o casamento são as palavras duras que as mulheres liberaram sobre eles, que o feriram e acabaram matando o amor que eles possuíam. Nós, homens, também temos que pensar ao falar qualquer palavra, porque a mulher, ela é o vaso mais frágil, como a Bíblia diz. E qualquer palavra mal aplicada gera na mulher emoções negativas e desprezo. Até um olhar que a gente olha, parece que um dia a gente está normal. Nós, homens, estamos normais. O dia que a gente está calado. Ou o dia que a gente está com os problemas na vida e a gente parece que fala meio seco, a mulher pensa que a gente já está desprezando ela por esse fato que a gente está vivendo. Mas não é isso. Nós, homens, sofremos os nossos problemas calados e as nossas pressões só a gente mesmo. Porque nós sabemos que a maioria dos nossos problemas que nós homens vivemos não pode ser compartilhado com a mulher, porque ela não suporta o fardo que nós estamos carregando.
E a mulher tem que ser sábia ao ponto de saber também aplicar as suas palavras para o ponto de não destruir o bem-estar da sua família. Deve se unir juntos para tomar decisões para não causar destruições futuras e presentes no seu lar. A mulher insensata não percebe que a sua mão está armada com palavras que ferem e atitudes que afastam. Mas a mulher sábia, ela sabe como entrar e sair diante de uma adversidade da vida. E ela sabe controlar a situação da sua casa, da sua família, dos seus filhos e do seu lar. A mulher sem sabedoria, ela não precisa de inimigos. Ela mesmo se torna destruidora dos muros que ela constrói. Você, mulher, tem o poder de fazer a sua casa ser impulsionada para viver as melhores coisas que você ainda não viveu. A gente que é homem precisa do impulsionamento das mulheres na nossa vida para conseguirmos, com eficácia, alcançar grandes objetivos. Desde o começo, o homem precisa desse empurrão da mulher, desde quando nasce no ventre da mãe, que é amamentado pelos seus seios, ele precisa ser impulsionado pela mulher para alcançar os seus objetivos. Não é que nós estamos dizendo que a mulher tem que nos carregar, não. As palavras que elas liberam sobre nós faz com que a gente alcance os nossos objetivos. O homem que ama a sua mulher, quando recebe palavras de quem ele ama, ele está na rua e ele está preocupado, dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a vida da minha mulher. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a história daquela mulher que está comigo no fracasso, na derrota, no dia de chuva, no dia sem sol. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando a mulher é insensata, eu vejo muito homem que não está nem aí. Não tem preocupação, não tem amor. Parece que a pior hora que ele tem é a hora de ir para casa. Enquanto ele está fora do seu lar, ele é um homem feliz. Mas quando ele chega na porta de casa, ele é um homem infeliz. Porque a mulher tem o poder de transformar o seu lar no céu ou no inferno todos os dias. Já dizia Charles Spurgeon, quando o lar cai, raramente é culpa de um só, mas muitas vezes começa no silêncio da oração e o barulho da carne dentro do lar. É quando os dois deixam o momento de pensar na fé, naquilo que eles acreditam e começa a dar lugar à carnalidade, aos defeitos, aquilo que faz, aquilo que não faz, e começa a mais ver os defeitos do que as qualidades que ambos possuem. O que nós mais vemos hoje, é divórcios de pessoas com 30, 40, até 60 anos de casados se separando. E nem digo dessa atualidade, dessa geração, porque hoje o povo vive com a mulher com 3 meses, já largou o homem, largou a mulher, troca-se de homem e de mulher como se troca-se de roupa. E o defeito não está fora, não. O defeito está em cada um de nós. Porque se nós não olharmos para nós mesmos e vermos os nossos defeitos, você nunca vai ver qualidade em quem está do seu lado. Tudo que fizer de bom ainda será pouco para você. Eu digo em ambas as partes, tanto da mulher como do homem.
E o que falta entre nós é a sabedoria que vem do alto, para aprendermos a lidar com as nossas indiferenças e ver qualificações em quem está ao nosso redor. Você não se uniu a essa mulher, a esse homem, pelo impulso da sua carnalidade, não. Você se uniu a ele porque no começo do namoro você viu nela, viu nele qualificações que te agradaram. Mas no momento das emoções afloradas da vida, você começa mais a ver os defeitos que ele tem, que ela possui, e começa a dizer: eu me arrependo desse casamento, eu me arrependo dessa família. Você está destruindo o seu lar, você está tirando a vitalidade do seu casamento, da sua família, você está trazendo frustração para os seus filhos. O que a gente mais vê hoje é filho dizendo: eu não quero casar não, porque na minha casa o casamento dos meus pais é um inferno. Mas nós precisamos resgatar a essência do casamento bíblico. E entender que não é sobre perfeição, é sobre pessoas imperfeitas que disseram sim um para o outro, não para dividir a vida por um momento de tempo, mas até que a morte os separe. A única coisa que separa um casamento do outro é quando um fecha os olhos, a sepultura toma o outro, aí sim há uma separação. Mas enquanto tem vida, a mulher sábia deve saber lutar e o homem também para conseguir no seu relacionamento. O homem luta, faz o que ele pode, mas a maioria das mulheres desiste do projeto chamado relacionamento. Eu tenho conversado com o Caio e eu digo: eu tenho duas coisas que eu fico preocupado, que as pessoas desprezam com facilidade. É o ministério, trata a igreja como se fosse sem valor e relacionamento como se fosse descartável. O povo acha que um relacionamento construído ao longo dos anos é como um copo de água cheio que você bebe e descarta o copo como se não valesse nada. Mas não é assim. Tudo tem um valor. E o valor do relacionamento é precioso. E nós devemos saber lidar com isso. Entender isso. E fazer como disse Tiago no capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdias e de bons frutos. O que está faltando é essa pureza de uma sabedoria que tenha misericórdia. Hoje o povo tem misericórdia até o ponto que é nele. Depois, se não é nele, ele diz que não está nem aí, que não tem misericórdia, quem perdoa é Deus. E no relacionamento, o que prevalece é o perdão diante das situações adversas. Se não houver o perdão, vai haver separação. Porque nós somos pecadores, meu irmão. Se a gente não suporta nem a gente mesmo, tem dia, imagine quem está do seu lado. E se você não saber perdoar e liberar o perdão, não tem casamento que vai ficar de pé com vitalidade. Tem uma pesquisa que diz que os corações mais duros de liberar perdão não é o do homem, é o coração da mulher. Porque o que faz aqui hoje, daqui 10 anos, ela ainda está com rancor no coração de uma situação de 10 anos atrás. É a ciência, irmão. E a Bíblia também. Nós homens, a gente perdoa aqui e morreu a situação. Acabou. A mulher não. Ela perdoa aqui, mas quando você faz algo ali, ela lembra disso e daquilo. E aí a conta só aumenta, não acaba. Fica em pé.
Em qual grupo você se encaixa? Sua casa reflete as suas atitudes e suas atitudes revelam quem você é. Uma construtora ou uma destruidora? Pedro, quando escreveu a sua epístola, ele disse que a mulher, ela tem o poder de trazer o seu marido para a fé, conforme o seu comportamento. A mulher sábia, que tem um marido descrente, pelo seu comportamento em casa, ela consegue trazer a fé que ela tem em Cristo para o seu marido. Ele pode resistir algum tempo, mas ao passar do dia ele vai começar a analisar você e vai ver, nossa, Jesus transformou a minha mulher e eu preciso dessa transformação. E a sabedoria, ela tem os seus frutos no seu lar. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E esses frutos fazem com que a sua casa seja uma casa que o diabo não se ande nela, não destrua o seu lar e a sua família. Nos momentos adversos da vida, os dois, junto com a mulher sábia, com a sabedoria que traz os seus frutos, se unem em propósito de buscar a Deus. Mas se todas as coisas que acontecer e a gente viver, como diz no Maranhão, em pau de briga, a gente nunca vai ter um lar que glorifique